Bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Paulo César, professor de língua portuguesa, e hoje nós vamos estudar sobre os textos injuntivos, que é a mesma coisa que um texto instrucional, aquele que lhe dá instruções. Além dos textos injuntivos, nós vamos também estudar os textos prescritivos, e aí a gente vai entender a diferença desses dois. Como eu falei para vocês, tanto os textos prescritivos quanto os textos injuntivos, eles dão uma ordem. Você está vendo esse bonequinho branco levantando a mão, fazendo o sinal de pare, e o símbolozinho em torno dele. Trata-se de uma linguagem não verbal. Esse símbolo representa uma lei de trânsito, no qual os condutores de veículos precisam obrigatoriamente obedecer. Por isso que nós estamos falando de texto prescritivo, porque o texto prescritivo ordena para você fazer alguma coisa, mas você não tem como negar, você precisa obedecer. Essa segunda plaquinha, onde tem um cigarro, a imagem de um cigarro, também representa uma linguagem não verbal, mas ela está lhe dando uma ordem. Por exemplo, se você entrar dentro de um ônibus e ver essa plaquinha, você precisa obedecer e não fumar ali dentro, porque as pessoas que estão ali não têm a obrigação de ficar inalando fumaça naquele ambiente fechado. Enquanto o gênero prescritivo te ordena e te obriga a fazer alguma coisa, o gênero injuntivo deixa você mais livre. Por exemplo, nós temos uma receita aí de como fazer um picolé de chocolate. E aí ele te dá alguns ingredientes para que você possa fazer. E logo abaixo, no modo de preparo, ele vai te dando ordens. Por exemplo, bata os ingredientes no liquidificador. Logo em seguida, a receita lhe dá outra ordem, que é para colocar todos os ingredientes que você bateu no liquidificador, colocar em formas pequenas. Mas se você quer um picolé muito maior, obviamente que você terá a liberdade de colocar em formas maiores. Todas essas frases que estão indicando ordens são chamadas de frases imperativas. Então, frase imperativa é toda aquela frase que indica ordem, que expressam ordens. Então, quando você lê frases como essas, bata todos os ingredientes, coloque os ingredientes em formas pequenas, dobre a receita, você está ouvindo aí frases imperativas, frases no modo imperativo, frases que indicam ordem. Observemos a fala desse personagem que diz: Dudu, traga sua bola para nós jogarmos. O personagem está dando uma ordem. Traga, ou seja, está gerando uma frase no modo imperativo, frase que indica uma ordem. E outro personagem está obedecendo. O personagem que deu a ordem é chamado de emissor. Emissor é aquele que fala. E o receptor, que é o outro personagem, está recebendo a mensagem. Qual mensagem? A mensagem para ele trazer a bola para que eles pudessem jogar. Então, emissor, aquele que fala. Receptor, aquele que recebe a mensagem. Eu gosto de fazer um joguinho de palavras. Receptor lembra o que? Recebedor, o recebedor da mensagem. Então, o outro personagem é o receptor. E qual é a mensagem que ele está recebendo? A seguinte mensagem: traga a sua bola para que nós possamos jogar, certo? E o canal por onde a mensagem está chegando até ele? Esse telefone sem fio. Para quem perdeu a aula no Google Meet, essa é a atividade de 7 questões, em que você vai ter que identificar qual é a mensagem, qual é o contexto da mensagem, quem é o emissor dessa mensagem, quem é o receptor da mensagem, qual é o canal por onde a mensagem está sendo enviada, qual é o suporte onde a mensagem foi escrita, e vai também escrever as frases imperativas desse texto ao lado que você vê. É uma troca de mensagem com o WhatsApp de uma aluna minha chamada Maria Eduarda. Não estava conseguindo entrar na aula do Google Meet e aí ela disse assim: tio, manda aí o link, né? Ela me deu uma ordem e eu enviei o link para ela e ainda disse assim: veja se você consegue, ou seja, mandei uma frase imperativa para ela, veja se você consegue. E ela me responde: está dizendo que não está disponível entrar, e agora? Aí eu pedi para ela aguardar um pouco, ou seja, eu dei outra ordem para ela aguardar um pouco. Então, com base nesse texto, aí nessa troca de mensagem com a Maria Eduarda, você vai responder essas 7 questões.
Para quem perdeu a atividade no Google Meet, você deve construir como para casa um texto injuntivo. Isso é obrigatório, todos têm que fazer a caneta e faça em letra maiúscula, ou seja, você deve fazer o texto à caneta e com letra maiúscula. Para facilitar a compreensão do professor, você bate a foto do seu caderno quando você terminar e manda para mim. Só que você tem duas opções: ou você faz o texto no caderno, escreve o texto no caderno, ou você deve gravar um vídeo, mas isso é opcional, você faz se você quiser. Vou mostrar o trabalho dos meninos do ano passado, para vocês verem como foi que eles fizeram. Hoje eu vou fazer a minha receita, que é de mousse de chocolate. Mas antes eu vou higienizar minhas mãos para não pegar e contaminar. Você bota aí a quantidade que você quiser, aí vai hidratando. Ou opcional, que eu não... É minha opinião isso daqui, tudo bem? Uma caixa de leite condensado e uma caixa de creme de leite. Faz aí na casa de vocês que eu tenho certeza que você vai amar.